tarde, boa noite, independente do horário que seja. Agradeço muito a presença de vocês assistindo esse vídeo. Meu nome é Lúcio Xavier, eu sou um dos trabalhadores da casa do Centro Sinal Verde e gostaria de dividir com vocês uma leitura que eu achei na Federação Espírita Brasileira sobre esse momento de Covid, a pandemia, o que está passando, o que pode amadurecer, o que pode trazer para a gente, né, como desafio de estar neste momento na Terra. Mas antes da oração, da leitura e a interpretação, eu queria convidar todos a fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Assim seja. Bem, amigos, então, este texto é um texto da Marta Antunes Moura. Ele foi escrito no dia 15 de junho de 2020. Eu achei que tem bastante coisa para ajudar a gente a refletir sobre todo esse momento, né? É um texto da Federação Espírita Brasileira. A gente sabe que a doutrina espírita ensina que a felicidade humana está na razão direta do cumprimento da lei de Deus. O nosso desafio, pois, é conhecer essas leis divinas, que, a despeito de estarem inscritas na consciência, nem sempre conseguimos identificá-las ou compreendê-las, em razão da nossa notória imperfeição espiritual. E a gente sabe que a gente está no mundo para se tornar perfeito, mas ainda não somos, e por isso estamos aqui. Essa imperfeição apresenta a dificuldade de ainda não sabermos distinguir o bem e o mal, cujo aprendizado somente é adquirido ao longo das reencarnações sucessivas e dos subsequentes estágios do plano espiritual. A gente vai evoluindo e vai aprendendo cada vez mais com isso, tendo a nossa evolução no plano espiritual. Desenvolvido o necessário discernimento entre o que é o bom e o que é o ruim, de acordo com a seguinte orientação: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. Passamos a agir de acordo com os princípios da moral, entendida como sendo a regra do bem proceder. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem dos outros, porque então cumpre a lei de Deus. Faz tudo pelo bem dos outros Fazer tudo pelo bem dos outros é a linha mestra do aprendizado intelecto-moral que impulsiona o ser imortal aos píncaros evolutivos. É a regra de ouro, assim anunciada por Cristo. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Em outras palavras, a gente conhece bem: faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. É muito simples, parece, a lei de Deus, mas a gente ainda, como imperfeito, tem dificuldade em levar isso a ferro e fogo a todo o tempo. Como os processos de melhora espiritual exigem dedicação, esforço e persistência, ou seja, suor e lágrima, o grande empreendimento do indivíduo, transformar-se em pessoa melhor, se faz por meio da superação das provações existentes. Então a gente já sabe definir o bem e o mal, mas vem as provações que nos tornam realmente em frente aos desafios, que se revelam cada vez mais à medida que surgem novos aprendizados. As provações fazem parte da caminhada evolutiva da vida, que transcorre naturalmente nos dois planos existenciais, que lembram uma corrida de superação de obstáculos. É, pois, equívoco acreditar que ocorrências provacionais, como os flagelos destruidores naturais ou provocados, sejam catalogados como castigo ou punição divina. E aí, associando ao tema, a Covid é um castigo, é uma punição divina? É um equívoco acreditar que as ocorrências provacionais, como os flagelos destruidores naturais ou provocados, sejam catalogados como castigo. Quem assim pensa se fundamenta em preceitos teológicos arcaicos, visto que Deus, como ensinou Jesus à samaritana, Deus é Espírito e aquele que os adoram, Deus é Espírito, e aquele que o adora
deve adorá-lo em espírito e em verdade. Isso está em João 4:24. E é desse modo que ele, o Pai Criador, Deus, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade. Mas então, e o Covid, né? As catástrofes, essas coisas que acontecem com a humanidade? Qual o objetivo e com o que a gente aprende? As catástrofes e doenças que atingem a humanidade ao longo da história da civilização sempre resultaram em perdas e sofrimentos de diferentes graduações. No momento atual que estamos, o planeta passa por uma pandemia, o coronavírus. É comum, então, e diz Allan Kardec, ouvir-se a voz geral de que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido devem entender-se essas palavras proféticas? O que quer dizer com é chegado o momento da regeneração da humanidade, por Allan Kardec? E Allan Kardec continua, tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho por ser inconciliável à sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é com estas que temos uma razão, é por isso que tem a razão de ser na marcha do conjunto. O codificador, Allan Kardec, complementa suas sábias ideias com essas ponderações. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se realizam paralelamente, não tem como acontecer um se não acontecer o outro, visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços da sua inteligência. Saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtivas a terra, criam vacinas, criam medicamentos e começa uma inteligência do ser humano forçada para sair de uma situação como essa. As enfermidades e as catástrofes ambientais, terremotos, maremotos, ciclones e outras, como furacões, tempestades, enchentes, seguidas de secas severas, deslocamento de placas tectônicas, ataques de meteoros, tudo isso são cometimentos usuais. Não restam dúvidas de que são ocorrências de caráter verdadeiramente destruidor, ceifando milhões de vidas, mas que com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade serão cada vez mais amenizadas. Porque nós evoluímos, o planeta evolui, então a gente evolui junto, né? Quando a gente fala evolução espiritual, nossa, que habita esta terra, e com isso a nossa inteligência para combater catástrofes ambientais, naturais, seja de qual dimensão for. O caráter avassalador das doenças manifesta-se sob 3 aspectos, que nós já sabemos: pandêmico, epidêmico e endêmico. Diz-se pandemia quando uma doença infecciosa se espalha por diversas localidades do mundo, atingindo países e continentes. Uma pandemia acontece quando ocorre a associação de 3 fatores: aparecimento de uma nova doença ou variedade, o agente possui elevado poder de virulência, refere-se à gravidade de uma doença ocasionada por agente infeccioso, e o agente infectante apresenta elevado poder de transmissão entre os humanos, que é exatamente o caso da Covid. Essa visão panorâmica dos processos de melhoria espiritual que o ser humano enfrenta em decorrência das tragédias e catástrofes que atingem a humanidade é consequência natural da lei do progresso. Então, é uma consequência da lei do progresso que nos faz crescer, nos faz
entender um pouco mais a vida, entender um pouco mais o significado daquilo tudo que tem devida importância para cada um de nós. Nada tem poder punitivo, nem reflete ação demoníaca, como querem certas interpretações religiosas, que chegam até em falar em juízo final, perante o qual os habitantes da terra serão submetidos a um último julgamento, caracterizado pela separação dos bodes e das ovelhas. Isso está em Mateus 25, 31, no parágrafo 46. Mas trata-se, obviamente, da metáfora que indica o resultado das mudanças que a humanidade terrestre vivencia durante a era da transição, necessárias para que possa viver em outro nível evolutivo, o da era da regeneração, cujo lema será um só rebanho e um só pastor. Ou seja, não haverão bodes e não haverão ovelhas. Eu vou repetir então essa metáfora porque ela é importante. Trata-se, obviamente, de metáfora que indica o resultado das mudanças que a humanidade terrestre vivencia durante a era de transição, necessária para que possam viver em outro nível evolutivo, o da era da regeneração, cujo lema será um só rebanho e um só pastor. E apenas uma bandeira estará tremulando em todas as regiões da terra. Fora da caridade não há salvação. O momento atual exige de cada um de nós uma certa dose de reflexão e discernimento, agindo com prudência no pensar, falar e agir, como também aconselha Emmanuel. É indispensável procurar o amigo celeste, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O pensamento é força criadora, gente. Se desejarmos saúde, vamos ter saúde. É indispensável que nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Se desejarmos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. Somente quando percebemos em cada criatura humana verdadeiramente nosso irmão ou irmã, estaremos imunizados contra as agressões viróticas, que começam nos pensamentos em desarmonia. Cuidemos sim dos nossos corpos usando máscara ao sair de casa, lavando bem as mãos e o rosto com sabão, higienizando os objetos que tocamos, enfim, seguido com rigor as recomendações dos profissionais de saúde. Mas, acima de tudo, mantenhamos em paz, em harmonia com todos os seres de criação e a começar pelo nosso próximo. Reflexo do que somos e do que lhes fazemos. Não nos esqueçamos jamais que Deus, como Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem. Seus filhos imortais que vivem e evoluem entre dois mundos, o físico e o espiritual. Reflexão a todo momento, Eu convido a todos a refletirem. Muitos de nós perdemos conhecidos, familiares, nos deixa triste, mas pensar que estamos evoluindo e podemos ajudar o próximo, podemos ser mais humanos e podemos nos cuidar, não só frente à pandemia, mas que isso nos traga muito mais do que tristeza, nos traga a certeza de que Deus está conosco a todo tempo, em qualquer situação. Então vamos aprender, vamos evoluir. Uma mensagem que eu queria deixar para vocês, do texto da Federação Espírita Brasileira, repetindo o texto de 15 de junho, da Marta Antunes Moura. Fica meu agradecimento e um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela presença, por assistir, compartilhar se gosta. Fiquem com Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.